Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Fora do baralho, ao fim de semana é sempre assim, edição extra para respondermos às perguntas que nos chegam para foradobaralho@observador.pt ou então também temos um número de WhatsApp aqui no Fora do Baralho, é o 91002 4185 e temos aqui hoje vamos centrar-nos com o Jorge Fernandes, que é o as de serviço. Estás a fazer horas extraordinárias, Jorge. Vamos concentrar-nos aqui num longo e-mail de um ouvinte que nos escreveu, Alberto Mendes, que é ouvinte regular do Observador, e diz que não se considera eleitorado do Chega, mas que votou Chega nas últimas legislativas. Para as presidenciais vai votar em António José Seguro, considera que é um homem sério, honesto, institucionalista e que sempre colocou os interesses do país à frente dos do partido, mas admite votar André Ventura, Chega, nas próximas eleições legislativas. E depois falar aqui um pouco da questão de considerar que às vezes no programa há uma bolha mediática ou académica um pouco aliada da bolha que é a bolha da sociedade e de que é exemplo também este ouvinte. Sim, olha, eu antes de mais, Vanessa, obrigado. Eu antes de mais queria agradecer ao nosso ouvinte, o Alberto Mendes, não só por ser um ouvinte fiel, como ele próprio diz no e-mail, mas por genuinamente gostar de um programa que muitas vezes, segundo o que ele próprio diz, no fundo tem a maior parte das ideias, sobre alguns temas, claro, são contrários às ideias que este ouvinte tem. E, portanto, ser capaz de, no fundo, ou consumir um programa, é verdade que é isto que estamos a falar, consumir um programa em que a maioria das ideias serão contra as suas, é um sinal claramente de uma inteligência superior. Portanto, eu deixo aqui o meu agradecimento genuíno ao ouvinte. E o e-mail que ele enviou, na minha opinião, de todos os que eu já li até agora, e não desfazendo, claro, com os outros ouvintes, foi um dos mais interessantes a chegar-nos. A ideia do nosso ouvinte, no fundo, é explicar as motivações que estão neste e-mail, não é? É explicar as motivações que estão por detrás da sua decisão em votar no Chega. E eu queria começar pelo fim, no fundo. Bem, o ouvinte elenca o conjunto de razões, mas no final diz com toda a clareza que o Chega, que ele próprio tem a certeza absoluta que o Chega não é a solução para as várias preocupações que pessoas como ele têm. Isto para mim é profundamente interessante porque mostra que, não todos, mas uma bela parte dos eleitores do Chega, no fundo sabem que André Ventura e a elite do partido não querem, não podem, enfim, não têm a competência suficiente para fazer, no fundo, a mudança que estas pessoas quereriam. Portanto, isto leva-nos a pensar que a motivação para a votação num partido como Chega não é propriamente uma ideia de mudança substantiva, até porque aparentemente as próprias pessoas sabem que essa mudança não chegará através do Chega, mas sim uma tentativa de sinalização clara de que o status quo, digamos, o sistema, tal como André Ventura diz continuadamente, não é aceitável para muitos eleitores. Neste caso, eu achei curioso a maneira como o nosso ouvinte ouviu isto, ou colocou esta questão, porque ele no fundo diz que tem posições distantes em relação a muitas matérias, em relação aos outros partidos, portanto, posicionalmente, as suas posições políticas estão muito distantes de PSD, PS, já para nem falar dos partidos de esquerda, mas também em termos de saliência, isto é, a importância que cada pessoa dá a cada tema. E o nosso ouvinte diz que para si ele é uma pessoa pró-vida, portanto é contra o aborto, defende os valores e as tradições, enfim, e também tem preocupações sobre o crime. E no fundo o que ele diz é que o Chega é o único partido que tem posições que estão relativamente alinhadas com as suas, mas que acima de tudo dá muita saliência a essas posições, portanto fala sobre elas, enquanto os outros partidos no fundo ignoram essas questões. E o mais interessante de tudo isto, para mim, é ouvir a maneira como o ouvinte coloca isto, mas acima de tudo há uma grande ideia por detrás disto, que o ouvinte não explicita, mas pelo menos foi aquilo que eu deduzi, que é uma amplificação
destas diferenças na percepção de que o ouvinte tem, no fundo, que as suas ideias deixaram de ser legítimas e que poderão até ser imorais. O que é que eu quero dizer com isto? No fundo, o que o ouvinte diz é: eu tenho um conjunto de posições que continuadamente a sociedade como um todo diz que são ilegítimas, que são erradas, que são imorais e, portanto, no fundo, o ouvinte gosta de touros, gosta da festa brava, é a favor da vida e, no fundo, a sociedade como um todo diz continuadamente: isto são posições que não devem existir, estas posições são retrógradas ou estas posições são imorais, são ilegítimas. E, no fundo, o Chega é o partido que sinaliza a pessoas como o Alberto a ideia de que não, estas posições não só são corretas no sentido posicional do termo, mas também são perfeitamente legítimas de existir, digamos assim. Foi assim que eu li este e-mail. E eu acho que eu queria agora responder aqui, depois desta, enfim, grande introdução, e eu acho que nas sociedades liberais em que nós vivemos, naturalmente que existem muitas posições diferentes. Há sociedades com posições para todos os gostos e feitios. E aquilo que acontece tipicamente é que o ideal numa sociedade liberal é que as pessoas, no fundo, consigam viver de acordo com os seus valores, respeitando a lei e respeitando, naturalmente, todos os preceitos constitucionais, etc. E aquilo que o ouvinte nos conta, não há rigorosamente nada, que eu perceba, pelo menos, na nossa sociedade, que o impeça de viver de acordo com os seus valores. Isto é, se o ouvinte quer, por exemplo, ser pró-vida, está perfeitamente legítimo que nunca de alguma maneira contribua para haver um aborto, ou o que seja. Ou se o ouvinte gosta de touros, naturalmente tem todo o direito a gostar de touros e, enfim, a fazer e também a educar os seus filhos de acordo com os valores tradicionais, etc. É preciso ver que muitas das coisas que o próprio Chega diz, por exemplo, sobre a questão dos valores tradicionais ou da sexualização, que eles chamam, o que Ventura continuadamente chama a sexualização das crianças, e eu confesso que é uma coisa que nunca vi. Isto é, a ideia que o Ventura, por exemplo, num destes debates presidenciais disse que havia crianças de 8 anos a receberem nas escolas educação sexual de alguma forma ou imagens sexualizadas. Eu acho isto altamente improvável e até porque é altamente insensato. Eu não sei exatamente se isto é verdade, tenho grandes dúvidas. Agora, é evidente que em todas as sociedades existe um conjunto de valores que se tornam ganhadores ou dominadores. Isto é, as sociedades modernas, no fundo, têm um conjunto de valores que se tornam ganhadores e predominantes. E a sociedade vai evoluindo para um ou para o outro lado, não é? Exato, mas quer dizer, mas eu acho que, por exemplo, exatamente, a sociedade vai, mas a evolução não significa necessariamente uma conotação negativa ou positiva. Sim, ou uma ruptura total com outras tradições. Significa, uma mudança que a sociedade vai tendo. E, acima de tudo, há uma velha teoria da ciência política que diz que uma democracia, portanto, que a qualidade de uma democracia mede-se não pela maneira como trata os ganhadores, mas pela maneira como trata os perdedores. E perdedores aqui portanto, quando eu digo perdedores é pessoas cujas ideias são minoritárias numa sociedade. E, por exemplo, vamos voltar à questão aqui do aborto, que é uma boa questão. Bem, houve uma decisão democrática, através de um referendo, em que a maioria das pessoas se pronunciou por despenalizar a interrupção voluntária da gravidez e, portanto, no fundo, essa ideia tornou-se dominadora e tornou-se ganhadora na sociedade. Ter uma posição que não é exatamente alinhada com a maioria da sociedade não tem rigorosamente problema nenhum do ponto de vista, digamos, moral ou do ponto de vista das posições políticas. Porque, e repito, a democracia é o respeito pelas pessoas cujas ideias não tiveram ganho de causa. E, portanto, uma pessoa, por exemplo, que esteja a favor da vida, digamos assim, utilizando esta terminologia, o que vai fazer é, bem, a sociedade decidiu isto desta maneira, mas eu posso continuar a viver
a minha vida pessoal, familiar, posso educar os meus filhos num conjunto de valores que não são os valores que são dominantes na minha sociedade. Se isto pode deixar as pessoas relativamente insatisfeitas, mas, enfim, é assim numa sociedade, e o que importa acima de tudo é que nunca haja cidadãos cujos valores são completamente derrotados e nunca haja cidadãos cujos valores são 100% aceitos. O que é que eu quero dizer com isto? O ideal numa sociedade é que todos os cidadãos sejam perdedores e ganhadores ao mesmo tempo. Uns cidadãos têm as suas posições, digamos, ganhas e que se tornam substantivamente maioritárias em algumas dimensões, enquanto outros se tornam ganhadores noutras dimensões. E, portanto, é deste equilíbrio que as coisas vivem. Eu não sei se temos muito mais tempo, mas eu aproveito para deixar a este ouvinte aquilo que, para mim, é o principal problema da André Ventura e o motivo pelo qual o critico tanto. Bem, em primeiro lugar, eu concordo absolutamente com o ouvinte que André Ventura não é solução para rigorosamente nenhum dos problemas do país. Isto é o primeiro ponto, estamos completamente de acordo quanto a isso. Mas, em segundo lugar, há uma coisa que para mim, independentemente da parte substantiva da André Ventura, que para mim, pelo menos, me deixa completamente com os cabelos, e já são poucos, com os cabelos em pé, que é a total falta de modos de educação da André Ventura. E eu sei que este ouvinte, até por aquilo que descreveu, que são os seus valores, etc., eu tenho a certeza que este ouvinte não educa os seus filhos para serem uns rufias ou para serem pessoas que vão a um debate e interrompem constantemente o adversário ou que insultam toda a gente. Aliás, eu tenho a certeza com bastante grau de que a maioria dos eleitores do Chega são pessoas realmente de bem, não no sentido que André Ventura diz, mas pessoas educadas, sensatas e que têm um conjunto de valores de educação básicos que não são refletidos claramente na elite do Chega. Mas revêem-se neste líder porque vem de algum modo dizer que vai abanar o sistema, é por aí? Certo, mas quer dizer, a ideia de que o Ventura vai abanar o sistema é um mito completo, porque Ventura mas é uma mensagem que passa, sim, claro, ou não? Mas Ventura pode passar a mensagem que quiser. Aliás, vamos ver, todos os partidos tentam passar a imagem uma certa imagem, uma certa ideia, porque isso faz com que eles maximizem o número de votos que têm. Agora, a ideia de que Ventura é a pessoa e ele próprio, e que, acima de tudo, a elite parlamentar que está em redor dele, que teria a capacidade sequer para abanar o sistema, ou eu nem sei exatamente o que é que seja abanar o sistema, porque eu acho, por exemplo, que Jorge Pinto fez um excelente ponto num debate presidencial um destes dias. Bem, o que ele diz é, bem, o sistema tem muitos problemas, claro que tem, mas apesar de tudo, a melhoria das condições de vida, e se o eleitor, se este nosso ouvinte, ele próprio diz que é minhoto, tal como eu sou, tiver falado com a sua família em detalhe sobre o que era o Minho antes do 25 de Abril, e hoje ele saberá perfeitamente que o sistema tem inúmeros problemas, mas coisas inenarráveis e que certamente todos nós gostaríamos talvez de ser como a Suíça ou como a Suécia, ou um país mais ricos, mais desenvolvidos, menos corruptos, mas que o percurso que Portugal fez ao longo dos últimos 50 anos é um percurso absolutamente notável. E estou a falar de indicadores absolutamente rudimentares, no sentido, quer dizer, simples de medir, mas que são fundamentais. Estou a falar de coisas como mortalidade infantil, o facto de termos acabado com o analfabetismo. Quer dizer, nós tínhamos 30% de analfabetos em Portugal em 74. Isto são números que o resto da Europa tinha no final do século XIX. E, portanto, quando eu vejo Ventura a fazer determinado tipo de números, a dizer que o sistema é toda uma desgraça, ou que, digamos assim, enfim, antes do 25 de Abril, que havia... É inenarrável isto. E, portanto, eu acho e quero acreditar que a maior parte das pessoas que vota no Chega como maneira de protesto, mas que no fundo, sabem perfeitamente que Ventura não só não é capaz, não quer, não tem gente em seu redor para implementar qualquer programa de mudança que levasse a vida destas pessoas para melhor,
porque no fundo isto a Ventura tem um projeto pessoal de poder que é evidente. Aliás, veja-se o facto de ele ir constantemente a todas as eleições, ele concorre a tudo, o Primeiro-Ministro, o Presidente da República. Portanto, o que interessa acima de tudo, para mim, quando eu vejo alguém como Ventura, e eu não tenho filhos ainda, mas se um dia tiver, certamente nunca quereria que um filho meu tivesse nem o estilo, nem a forma, nem o conteúdo de André Ventura, e acho que qualquer pessoa enfim, não sei, que seja sensata, consegue perceber que aquilo ali não pode estar o futuro de Portugal, porque se ali estivesse o futuro de Portugal, muitas coisas estariam erradas. E certo, quer dizer, aquelas coisas que Ventura diz, bem, há uns subsídios dependentes, certamente haverá pessoas que recebem subsídios ilegalmente ou indevidamente, mas no grande esquema do que é Portugal e dos problemas de Portugal, isso é absolutamente irrelevante. Estatisticamente, não tem interesse rigorosamente nenhum, nem digamos, as questões que Ventura levanta sobre, por exemplo, os ciganos, etc. Vamos supor que tudo aquilo se resolvia. A vida das pessoas médias em Portugal não sofreria nenhuma alteração. Zero. E Ventura sabe isto. Ele manipula as massas e é um político e é um homem profundamente inteligente, atenção. Mas o Chega, tal como o próprio ouvinte sabe, nunca mudará nada. E este ouvinte, de facto, no e-mail também diz claramente, como também há pouco citavas, que o Chega não é a solução, mas explica porque é que vota em André Ventura, considera que o líder do Chega traz determinadas causas, determinados problemas, mesmo que fraturantes, que este ouvinte considera importantes. Fica aqui uma reflexão, a tua, Jorge Fernandes, sobre este e-mail que recebemos, um e-mail longo de um ouvinte que foi lido com muita atenção pelo Jorge Fernandes, portanto convidamos todos os ouvintes a enviarem perguntas, reflexões, o que quiserem, críticas para foradobaralia@observador.pt ou por WhatsApp, por mensagem ou por áudio. O número é este, 91002 4185. Eu sou a Vanessa Cruz, bom fim de semana.